Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo aqui na nossa live. Eu tenho certeza que ele não vai se importar de compartilhar a tela com o Zé Eduardo, né? É uma grande honra para mim, que é isso. Honra é minha. Bom. O meu amigo é jurista desse país, e que eu conheço desde a época dos bancos da Pontifícia Universidade Católica. Desde que a gente era estudante lá. Eu, evidentemente, calor do Pedro, porque eu sou muito mais novo que o Pedro. Aí vai quebrar um pau agora. Parece eu e o Florestan aqui. O Florestan sempre mente que tem a mesma idade que eu. Eu digo que não tem não, ele tem muito mais. Doutor Pedro, estamos falando sobre as imputações lá da CPI, com relação àquela expectativa de que havia do crime de genocídio e do crime de homicídio. E a decisão política é de que não haja por questões processuais, para dar viabilidade jurídica para essas acusações. Quero saber a sua opinião sobre isso. Olha, bem, eu vi argumentos dos dois lados. Eu vi argumentos do Álvaro Azevedo Gonzaga, o Zé Eduardo conhece, o professor da PUC, que é indígena, eu tenho descendência indígena, né? E fez um pós-doc sobre a questão indígena, conhece o assunto, tem livros escritos a respeito. Ele fala que sim, dá para caracterizar o genocídio, mas eu vi bons argumentos dizendo que não. Acho que para efeito do que interessa para nós não é tão relevante, eu não sei se o Zé concorda com isso, porque o que houve é o que tem uma discussão se incide, por exemplo, o artigo 6º ou 7º do Estatuto de Roma, se é crime lesa humanidade ou se é crime estrito de genocídio. Na realidade, os dois, a pena é a mesma para os dois, a consequência jurídica é a mesma, né? E a CPI enquadrou como crime lesa humanidade, né? Então, eu não vi aí. A discussão é técnica, se enquadra no artigo 6º ou no artigo 7º, né? Então, acho que essa que é a primeira discussão, né? E segundo, a questão do homicídio, aí me parece que tecnicamente é muito difícil caracterizar, porque quem que é a vítima específica? Onde está o corpo, vamos dizer, entre aspas, né? Quer dizer, tá um monte de corpos aí, claro, mas eu estou dizendo que caracterizar o crime de homicídio, você tem que ter o ato em si de matar alguém, uma pessoa específica, identificada, etc. Quer dizer, não existe homicídio abstrato. Então, achei esse argumento técnico também importante. Acho que a gente não pode cair tem sempre um perigo, essas CPIs, que é o perigo do espetáculo, né? De a gente virar um punitivismo aí, espetáculo, acabar transformando em algo semelhante ao que a gente combate, né? Nós temos que ter técnica jurídica nisso, observar os direitos com rigor e fazer o enquadramento de forma adequada. De qualquer forma, o relatório da CPI é muito pesado, porque a situação concreta foi muito pesada também contra o povo brasileiro. Até falando, assina embaixo que o Pedro Estevão falou, só com um acréscimo. Eu estava dizendo, Pedro, agora há pouco, que eu acho que a questão de indiciamento ou não da CPI não significa absolutamente nada do ponto de vista jurídico. Nada. É político. Foi indiciado. O Ministério Público, se você apontou aqui... Tanto faz. O importante é os fatos, né? Então, essa é uma discussão que ela é importante do ponto de vista jurídico, para efeitos de orientação e enquadramento. Agora, do ponto de vista de ser indiciado numa CPI... nada, né? Absolutamente nada. Aliás, essa figura do indiciamento, isso é aplicada por analogia do inquérito policial, e já no inquérito policial não quer dizer muita coisa. Agora, não quer dizer muita coisa. Na CPI, vamos ser sinceros, ela tem um efeito político. O cara foi indiciado. Foi indiciado. Se o Ministério Público achar que não é esse o enquadramento, se achar que aquele fato, não muda, ou seja, não vincula a nada. Absolutamente nada. Zé, o problema é o seguinte, o meu medo dessas coisas de CPI é o teatro, né? Quer dizer, ou seja, o elemento simbólico se sobrepondo de tal forma que o significante se descola do significado. Então, o pessoal acha que puniu, já indiciou, acabou, puniu. Não puniu. Resolveu. O meu medo é esse também, que a gente não adote uma postura punitivista, que muitas vezes o punitivismo para a elite é um mero teatro, é um mero espetáculo. Você vai lá, humilha o sujeito que está depondo, agride os direitos dele, torna nula a prova, né? Mas dá a impressão para a sociedade, de uma forma circense, que ali você está realizando a punição do sujeito. Não, isso não é punição, isso só atrapalha o processo. É importante que as pessoas que cometeram crime lesa humanidade, direitos humanos não se garante só por direitos, é também por deveres, né? Então é importante que quem cometeu crime lesa humanidade na pandemia seja punido. E para ser punido com garantia dos direitos, de uma forma
constitucionalmente adequada, é importante que não se transforme isso em mero espetáculo, né, Zé? Acho que é isso que a gente quer dizer. E esse negócio, você tem total razão, esse negócio de indiciar em CPI, gente, não quer dizer nada isso. Nada. É só política, é só espetáculo. É só para dar notícia no jornal. Ontem eu vi lá o Jornal Nacional, perdendo um tempão com isso. Falei, bicho, vamos mandar logo esse trem para o MP, né? Aliás, por que o MP já não está investigando, já não fez nada, deixou todo mundo morrer? MPF, PF, bicho. Eu lembro do tempo, Zé, eu não sei se você era o ministro, mas em que saiu uma declaração em off nos jornais, de um delegado da Polícia Federal da época, dizendo que daria voz em flagrante para o ministro se o ministro tentasse interferir ou saber dos inquéritos policiais que ele tocava. Nessa época eles eram corajosos, você tinha um governo democrático e progressista. Hoje estão tudo com o rabo enfiado no meio das pernas. 600 mil brasileiros morreram. Há um cálculo matemático aí que fala em 480 mil mortes a mais. Se você aplicasse aqui a média de mortes do mundo, nós tivemos 480 mil mortes a mais do que deveríamos ter, né? Portanto, o fato mais grave do Estado contra a sociedade, talvez da nossa história, né? E nada foi feito pela PF, pelo Ministério Público. Eram muito corajosos na hora de enfrentar as autoridades dos estados progressistas, dos governos progressistas democráticos, e agora enfiaram o rabo no meio das pernas, né? Olha, Pedro, toda razão. Houve uma mudança de postura do MP. Eu me lembro, vou dar um exemplo concreto para você, Pedro. Quando nós detectamos, ou foi informado a mim, como ministro, que havia uma escuta indevida na cela de um preso, que era o senhor Alberto Youssef Candoleiro, eu determinei que imediatamente fosse aberta uma apuração, um inquérito sobre isso, porque aquela escuta era ilegal. E naquela época, o juiz que presidia a Lava Jato, o doutor Sérgio Moro, isso me foi informado pela direção da Polícia Federal, imediatamente ligou para a Polícia Federal, indagando se a Polícia Federal tinha sido pressionada pelo ministro para abrir aquela apuração daquela situação ilegal, porque isso poderia ser visto como uma coação às autoridades que estavam fazendo a investigação. O diretor-geral da Polícia Federal, na época, disse, não, isso é absolutamente normal, tem uma ilegalidade, o ministro mandou que se cumprisse a lei, não há coação nenhuma. Não, então, por favor, qualquer coisa que o senhor ache que exista uma intimidação do poder político sobre a apuração, nos avise para que nós possamos informar a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal para que tome as medidas cabíveis. Veja que postura diferente que a vida dá, né? Você abre uma sindicância, um inquérito para apurar uma ilegalidade e a autoridade fala, isso é uma coação contra nós, né? Hoje nós temos afastamento de delegados, nós temos um conjunto de fatos que estão evidenciados por situações das mais diversas, e parece que as instituições estão, como dizia Brecht, esperando o Godot, né? Esperando o Godot. O que você vai fazer? Esperando o Godot. Eu estou esperando o Godot, e o Godot nunca chega, e o do Godot nunca aparece, não é? Por isso que eu há pouco dizia que a pressão da opinião pública é fundamental nesse momento. Não há instituição permeável à pressão da sociedade. E essa investigação só avançará se houver uma pressão e um firme posicionamento da sociedade para que sejam punidos aqueles que praticaram atos ilícitos. É corretíssimo. É gozado, nós estamos com um problema no país. Eu acho que a tentativa do Paulo Teixeira com essa PEC 05 foi tentar começar esse debate, né? Nós estamos com um problema. A lógica, essa coisa de juízes terem proteção, falo juiz no outro sentido, sistema de justiça, procurador também, Polícia Federal, de terem, vamos dizer, proteção contra a política através da estabilidade, no nosso caso, vitaliciedade, em relação a procuradores, né? Ela surgiu na Constituição de Weimar como uma forma de você proteger o judiciário das instabilidades da política, mas em troca havia a cobrança de um dever, que é o dever de agir como órgão de Estado, com imparcialidade, sem se interferir na disputa de poder própria da democracia. E o que nós estamos tendo, vamos ser objetivo, é instituições estáveis dentro do Estado que agem interferindo no jogo de poder, seja não agindo quando deveria agir, é o caso da pandemia, atuando de forma autoritária quando não deveria atuar, como foi o caso de alguns momentos da Lava Jato, né? Então, isso é muito grave, porque você passa a ter um Estado autárquico, não um Estado republicano. Você passa a ter inserido no interior do Estado, de forma um corpo político que tem vitaliciedade. Então, tem que evitar que seja um corpo político. É gozado que o controle externo, ele é ao contrário do que eles falam, ele favorece a verdadeira autonomia que o MP tem que ter, que é a autonomia
funcional. Quer dizer, ou seja, uma autonomia não ligada à disputa de poder como tal, né? Esse é um grave problema que o país tem. Nós nem iniciamos o debate. Essa PEC 05, por um lado, é muito tímida, e, por outro lado, houve uma reação imensa, uma coisa meio banal, convenhamos, né, que é aumentar um pouco a proporção do legislativo no controle. Ele deveria ter tido entidades da sociedade civil, claro, mas para você pôr um pouco mais de legisladores, sem tirar a maioria do MP, já gerou essa reação toda, você imagina a gente falando aqui em criar um verdadeiro conselho externo. Então, mas é um problema que a sociedade tem, que o Estado tem. Não é um problema de governo, mas é um problema de Estado. Nós precisamos todos ter essa consciência.